Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer a famosa sandalinha de calcanhar. Só que a nossa tem um acabamento um pouco mais reforçado, porque o pessoal tá reclamando que o nylon tá rasgando o chinelo e aí sai essa aqui, porque o nylon ele é muito firme, né? E a borracha da Havaianas é bem molinha. Então, quando vai puxando, conforme vai puxando, ele sai, ele solta, ele rasga o chinelo. Algumas pessoas reclamaram. Então, a gente descobriu, com a ajuda de nossa amiga Andréia Monte, uma forma de fazer ele ficar bem mais seguro, né? E a gente vai ensinar para vocês o acabamento, esse acabamento que a gente descobriu, aí não sai mesmo. Você puxa até não querer mais, que não vai rasgar o seu chinelo, nem sair o calcanhar da sua Havaianas. Vamos começar? Para fazê-la, nós vamos precisar de pérolas de 6 milímetros. O pessoal tá usando de 8, mas eu prefiro usar de 6 porque fica mais delicadinho. Manta de strass, mais ou menos uns 15 centímetros de fio de alumínio para bijuteria. Fita de cetim, número 2, agulha, tesoura, alicate, estilete, fio de nylon 35. A gente vai começar cortando mais ou menos 3 metros de fio e fazendo a parte de trás, a parte do calcanharzinho aqui. É o mesmo princípio do lacinho. A gente começa fazendo a parte de baixo dele. Eu coloquei 22 perolinhas. As primeiras duas você coloca uma, daí você coloca a segunda e nela você entrelaça. Entrelaça
a linha, eu desço aqui nessas próximas, ó. Desci em duas, suficiente. Vou com a tesoura e corto, né? Aí, agora a gente vai usar esse fio aqui que ficou. Como a gente vai fazer? A gente vai subir com ele na manta. Ponho na agulha e vou subindo. Vou aqui nessa primeira, né? E aí vou passando pelas bolinhas. Pronto, cheguei na minha bolinha aqui. Daí eu vou continuar com o trabalho até ficar 14 fileiras e 9 pérolas. Olha só, mesmo pegando 3 metros de fio, não deu, o fio tá pequeno. Então, o que nós faremos? Vamos arrematar e pegar mais um pouquinho de fio. Se você quiser, pega 4 metros então. Só que mesmo com 3 metros é ruim trabalhar, né? Ó, tô dando nozinhos aqui. Daí, pra cortar o fio, eu vou passar ele aqui nessa pérola, né? Que já esconde o nó também. Passo em 2 pérolas, é o suficiente. Puxo bem, corto. E agora eu vou pegar mais um pedacinho de fio, eu acho que 1 metro. Vou pegar 1,5 metro para não ter perigo. Coloquei na agulha, daí eu vou iniciar aqui mais para baixo, ó. Pego nessa daqui e venho aqui aonde o fio tem que estar, né? Onde que era para ele estar aqui nessa próxima que a gente tem que fazer. Muito bem. Aí eu vou puxar ele até deixar um pedacinho para fora, assim. Pedacinho, uns 8 centímetros, né? Aí eu tiro da agulha, coloco nesse pedacinho e já arremato aqui para ele ficar firme. Eu vou pegar, vou vir aqui por dentro aqui desse fio e vou dar uns nozinhos. É bom deixar um pouquinho mais de fio que aí fica mais fácil, né, para dar os nozinhos. Dou 3. Desço aqui na pérola, 2 pérolas é o suficiente. Puxo bem. E corto. Aí agora a gente já tem o fio aqui, vamos iniciar. Então, agora nós temos 14 fileiras de assim e 9 perolinhas aqui. Agora nós só vamos arrematar. Não precisava de 1,5 metro de fio. 1 metro daria. Então, se pegar 4 metros, eu acho que se pegar 4 metros de início, é o suficiente para não precisar arrematar no meio do trabalho.
e dar 3 nozinhos. Daí a gente volta os 2 fiozinhos dentro dessa perolinha aqui do meio. Está feito esta parte. Agora nós vamos pregar ela no chinelo. Para isso, primeiro que a gente faz é cortar, se você tiver uma frisadora, ou então pedir para alguém cortar para você, mais ou menos o tamanho de onde vai ficar a manta aqui, né? Eu medi mais ou menos onde ela vai ficar, e daí eu corto aqui mais ou menos o tamanho dela. A altura e a largura desse corte tem que ser de aproximadamente, uns 4 milímetros pela altura de 1/2 centímetro, tá vendo? Não é muito fundo e nem muito largo, porque a gente vai precisar disso só para colocar o fio de alumínio que eu falei no início que ia precisar. Que é pra gente fazer esse esquema de ser mais firme, né? Menos perigoso de escapar a nossa mantinha. Então, eu vou pegar e vou enfiar, eu corto o tamanho exato, né? O fio no tamanho exato que eu cortei aqui, e vou enfiar ele aqui dentro. Porque a gente vai usar ele para segurar o nylon, para ele não rasgar o chinelo. Então, como a gente vai fazer para começar? Eu costumo fazer uma marquinha com lápis bem no meio do chinelo, para eu poder pregar a manta, porque às vezes ela pode sair torta. Então, eu colocando ela no meinho aqui, né, medindo, eu meço aqui tem 22, eu começo no 11º, eu coloco nessa marquinha, eu coloco entre o 11º e o 12º, assim, né? Eu viro ele aqui no meinho, né? É uma outra dica para facilitar. E aí eu coloco ela no meio e começo do meio, porque aí não tem perigo dela ficar torta, não fica nem mais para um lado nem mais para o outro. Então, o que eu faço? Eu coloco uns 50 centímetros de nylon na agulha, faço 3 nozinhos e vou começar a bordar o chinelo. Eu venho com ele aqui e desço aqui no meio, mais ou menos, né? Pra poder subir aqui, bem onde eu fiz a marquinha aqui. Tudo bem. Eu subo e daí eu vou posicionar a minha mantinha. Eu quero que essa parte menor fique pro lado de fora. Por quê? Porque é onde vai ficar o lacinho. Então, para ver melhor. Então, eu tenho que colocar essa parte menor pro lado de cá, pro lado de fora, né? Daí, eu vou iniciar como? Eu venho aqui no meio da mantinha. Eu meço bem aqui. Vai dar bem nesse aqui, né? Eu subo na perolinha. E aí, eu vou descer na outra, na próxima. Subir nessa, vou descer na próxima. E vou pregar. Vou descer lá. Eu posiciono ela aqui naquela marquinha que a gente fez, né? A marquinha tem que ficar bem no meio entre uma pérola e outra. Coloco ela aqui certinho. E desço. Descer no lugar onde... pertinho aqui de onde eu desci na pérola, né? Vou descer lá naquele buraco, tá vendo? Daí, pra usar esse ferrinho que a gente pôs aqui, no começo ele fica assim mesmo, mas depois ele vai segurando, o nylon vai segurando ele. A gente desce do outro lado do ferrinho e aqui na próxima, bem embaixo da próxima perolinha que a gente vai pegar, né? Que é essa daqui. Então, vamos lá.
Já pega ela, ó, já tô subindo e entrando nela, né? Desse do outro, do ferrinho. Vou um pouquinho mais pra lá, porque eu quero dar um nó ali. Daí eu vou passar aqui por baixo desse último pontinho que eu fiz. Volto do outro lado e vou dar um nozinho. Fica aqui essa argolinha, né? Eu pego e dou um nó, dou uns 3 nozinhos aqui. Daí eu vou descer, onde eu fiz esse nozinho mesmo, eu vou descer o fio para poder cortar ele lá embaixo, né? Para não ficar ponta nem nada aqui pra cima. Desci ele até o nozinho ele esconde, né? E vou cortar ele aqui. Essa pontinha aqui eu também tenho que tirar. Esse fio de alumínio, ele é fácil de cortar, ó. Daí eu só enfio pra lá, esse pontinho que ficou. Ele é fácil de... bem maleável também. Pronto, ele ficou assim, o fio de nylon segurando, né? Para fazer o acabamento com a fita de cetim, a gente precisa de mais ou menos uns 30 centímetros. Quer dizer, 1,20 m, né? Porque são 4 pedacinhos. Daí a gente vai passar aqui no meio dessa última e vai dar um nozinho. Corta bem rente ali e dá uma queimadinha aqui. Aí, do outro lado, a gente vai pegar e vai colocar uma perolinha. Como a gente faz para passar esse cetim que é grosso na perolinha que é fininho? A gente pega um pedacinho de nylon, faz uma argolinha assim, junta as duas pontinhas, faz uma argolinha, passa a perolinha dentro dos dois fiozinhos, fica uma argolinha assim. Nessa argolinha a gente enfia o cetim. E aí é só puxar
Passou. Daí a gente faz um nozinho na ponta do cetim. Bem pertinho. Acerta aqui, né? Agora, a gente vai pregar o lacinho e a manta. Então, eu vou tirar o Havaianas primeiro, com o estilete passando pra lá. Daí a gente vai pegar umas tirinhas de strass e vai pregar aqui. Antes de pregar o laço, a gente põe uns 40 centímetros na agulha, dá 3 nozinhos, corta o excesso e começa a costurar. A gente põe o nó sempre pra cima, né? Nunca pra baixo. Aqui eu vou precisar da ajuda do alicate. Daí a gente pega essas tirinhas de manta de strass, eu cortei com três pontos. E vou colocar aqui mais ou menos, deixando aqui meio centímetro aqui, do meio pra cá, né? Da parte de dentro, meio centímetro. Posicionar ela aqui, vou voltar pra cima com a linha, eu vou voltar bem pertinho aqui, para não ficar muito nylon por baixo. Daí eu vou lá, começo a costurar. Passo aqui e aí eu vou costurando na diagonal, enfiando a agulha na diagonal, para ficar uns pontinhos bem minis lá embaixo, não ficar muito ponto lá.
dar 3 nozinhos aqui. Eu vou pegar nesse primeiro ponto que eu fiz aqui mesmo, né? Pronto, eu preguei as duas partes. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o lacinho. Como faz? A gente coloca na agulha uns 40 centímetros de nylon. Daí eu vou aqui atrás, ó, nesse buraquinho dela, passo aqui, passo por aqui. Opa! Ó, gente. Ai,